Olá, professor! Seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesse vídeo vou mostrar para vocês o que mudou na DP à Distância 2022. Até o ano passado, era assim, você colocava o material do primeiro bimestre, o aluno estudava durante a semana, no final de semana ele realizava a atividade referente àquele material. Na semana seguinte, mesma coisa, você tinha lá o material do segundo bimestre, no final de semana ele realizava a atividade do segundo bimestre. E assim sucessivamente para os demais bimestres. Depois que ele terminava lá a quarta semana de estudos e realizava a atividade do quarto bimestre, ele fazia uma prova anual. Só que essa prova anual valia 80% de toda a média anual. Ou seja, se naquele dia ele tivesse algum problema pessoal, profissional ou de saúde, estava comprometida toda a sua avaliação. E se ele não tivesse ido bem aí nessa média anual, ele tinha a oportunidade de fazer a prova final, o exame, mas aí era muito difícil a recuperação. Então, como que era a fórmula da média anual? Atividade 1 vezes 5%, mais atividade 2 vezes 5%, mais atividade 3 vezes 5%, mais atividade 4 vezes 5%, mais a prova anual vezes 80%. Ou seja, ele acabava descartando as atividades e se concentrava nessa prova anual. Pois se ele tirasse 6 na prova anual, ele podia ter zerado em todas as atividades que ele estava aprovado. Se a média anual dele era maior ou igual a 5, ele estava aprovado e a média final dele seria o valor da média anual. Se a média anual dele fosse menor que 5, aí ele era obrigado a fazer a prova final. E para ele calcular a média final dele, ele ia pegar a média semestral mais a prova final e ia dividir esse resultado por 2. Se essa média final fosse maior ou igual a 5, ele estava aprovado. Caso contrário, ele estaria reprovado. O que mudou para 2022? Você vai continuar colocando lá seu material de cada bimestre, em cada uma das janelas, em cada um dos tópicos que tem lá no Moodle, só que no final de semana ele vai fazer uma prova daquele bimestre. E o que muda para o professor? Nada. O professor ele vai continuar colocando as questões no banco de questões, lá no banco de questões. Ele não mexe no link da prova. Depois ele tem o material do segundo bimestre e no final de semana o aluno faz a prova do segundo bimestre. E assim sucessivamente para os demais bimestres. No final da quarta semana de aula, ele vai fazer uma atividade anual, uma atividade que vai contemplar os 4 bimestres. Como que vai ser feito isso? Da mesma forma como a gente fazia anteriormente. Eu vou pegar lá no seu banco de questões, algumas questões de cada bimestre para montar essa atividade anual. E aí, com a média anual, ele não conseguindo ter sucesso, ele vai fazer o exame, ele vai fazer a prova final. Só que muda a composição da média anual dele. Cada avaliação vai valer 20%. A prova P1 vale 20, a prova P2 vale 20, a prova P3 vale 20, P4 vale 20 e a atividade anual vale 20. Ele tem aí, nesse caso, os pesos de todas as atividades dele, de todas as avaliações dele, iguais. Ou seja, se ele não estiver bem num determinado dia, ele tem total condição de recuperar aí a sua nota. A média anual maior ou igual a 5, ele está aprovado, aí não muda nada. A média final vai ser igual à média anual. Se a média anual for menor que 5, ele vai ter que fazer essa prova final e a média final dele vai ser a média anual mais a prova final, tudo isso dividido por 2. Se a média final dele for maior ou igual a 5, ele vai estar aprovado. Caso contrário, reprovado. Mas aí a gente não tem aquele peso gigantesco em cima de uma prova valendo 80%. As disciplinas estão
agora com esse layout, né? Um layout um pouquinho modificado, mas o professor vai colocar o material de cada bimestre aí dentro de cada janela do Moodle, como fazia já anteriormente. Não esquecendo que os rótulos, quando você quer colocar um rótulo para designar lá o título, você coloca a atividade rótulo e coloca o material. Nesse exemplo aqui, nessa disciplina, eu tenho aqui matéria usando a biblioteca digital, usando o podcast, usando vídeos aqui de terceiro e assim por diante. Eu tenho aqui uma outra matéria. O professor aqui, ele colocou o material dele em PDF. Eu tenho outro professor aqui que ele colocou o material dele em aula gravada, uma aula pessoal gravada. Ele colocou PDF aqui com teoria, ele colocou exercícios em Word, ou seja, o material aí vai de cada professor como ele vai querer disponibilizar para o aluno. Ele pode fazer uma mesclagem aí de PDF, biblioteca digital, aula gravada, material YouTube, aí a critério do professor. Com o seguinte detalhe: quando você for colocar as questões, que agora as questões são das provas e não mais de atividade, você ativa, né, a edição, aqui está desativada, né? Você aqui ativaria a edição, e ao ativar a edição, clica lá na engrenagem, clique em mais, vai aqui embaixo em categorias e vai incluir as questões para cada bimestre, para cada categoria de cada bimestre. Não esquecendo, disciplinas novas, são 10 questões por bimestres, disciplinas que eu já recuperei o conteúdo para o professor, já recuperei as questões antigas não devem ser modificadas, devem ser criadas 10 novas questões por bimestre, 10 novas questões por bimestre. Bem, professor, era isso aí que eu tinha para comentar. Qualquer dúvida pode me acionar aí no particular e nós fazemos junto aí tiramos juntos aí as dúvidas que possam haver e para a gente ter aí uma DP anual 2022 com qualidade e nós teríamos aí uma avaliação anual mais justa para o aluno. Era isso que eu queria falar para vocês. Qualquer coisa aí me acione sem problema nenhum. Tá? Um abraço, te vejo na próxima. Tchau.